E aí, galera? Hello, how are you? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para a nossa 17ª aula? Vamos lá? Então, primeiro vamos organizar o nosso material. Hoje, se você tiver o dicionário, nós vamos utilizar. Então, arruma teu materialzinho, organiza o teu espaço para a gente se concentrar na nossa aula. Então, vamos lá. Pega o seu caderno, procura usar aquele que você já está utilizando desde o início das nossas aulas. Pega o teu dicionário e você pode também usar o Google Tradutor, né? Que você em sala de aula não pode usar, mas agora você fica tranquilo, pode usar ele. Uma caneta colorida, se você tiver, se não, a sua caneta mesmo, o seu lápis e let's go. Vamos lá, então. Na aula passada, você lembra o que a gente viu? Nós vimos os contos as fábulas, né? Nós falamos um pouquinho sobre o horário, sobre o relógio, sobre os números e estamos sempre revisando os vocabulários. Hoje, o que a gente vai ver? Hoje a gente vai analisar alguns flyers. Você sabe o que são flyers? O que será que são isso? Nós vamos ler alguns textos e vamos ver alguns vocabulários referentes a parque de diversão. Vamos lá? Tá pronto? Let's go! Ok. Na aula passada, nós viajamos para São Francisco, lá na Califórnia. Do you remember? Lembra disso? A gente foi até a Califórnia, deu uma passeadinha por São Francisco, conheceu a cidade, viu os pontos turísticos. Hoje a gente vai conhecer, vamos dar uma viajadinha pelo Brasil. How to prepare for your trip to Brazil? Como é que a gente vai se preparar para uma viagem no Brasil? Essa figura, essa imagem, você sabe onde ela fica? Tem ideia de onde é esse lugar? É uma praia, certo? Né? Tá vendo ali que é um marzinho? Então vamos ver. Let's visit Rio de Janeiro. What do you need? Então aquele lugar lá era o Rio de Janeiro. Então a gente vai dar uma visitada no Rio de Janeiro. Para visitar o Rio de Janeiro, o que será que a gente vai precisar? Então, essas palavrinhas agora, eu quero que você copie no seu caderno e procure no dicionário a tradução. Se você já sabe, fica muito mais fácil, só coloca a tradução. Senão, você copia a palavrinha e procura lá no dicionário. Se não der tempo, depois você faz sem problema nenhum, ok? Então, vamos lá. Eu quero que você copie no seu caderno. O que são? Flip-flops, for the beach. Esse for the beach você não precisa copiar, tá? Quero que você procure só o que são flip-flops. Dress sandals, também for walking around, não se preocupa. Swimsuit, sarong, summer dress e sunglass. Então copia essas palavrinhas no teu caderno e procura no dicionário. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso.
Conseguiu achar no seu dicionário? Você tem o hábito de procurar no dicionário? Você sentiu muita dificuldade? Então, o dicionário ele é dividido em duas partes, né? Uma parte que é português e inglês e outra parte inglês-português, ou vice-versa, depende do dicionário que você tem aí em casa. Então, sempre você vai lá na parte de inglês, né? Porque agora você tinha que procurar a palavra em inglês. Então, vai lá em inglês, o dicionário igual da língua portuguesa, em ordem alfabética, tudo certinho. Lembrando que em inglês a gente tem algumas letrinhas a mais, né? O Y, o K, o W, então cuidado. Então, vamos ver se o que você achou foi isso daqui. Let's go? Então, vamos lá. Flip-flops. O que são flip-flops? São chinelinhos, né? For the beach, porque eu vou usar na praia, ok? Dress sandals, o que será isso? São as sandálias. Ah, mas eu imaginei uma sandália masculina. Não tem problema, o nome é o mesmo, tá? Aqui é só um exemplinho para exemplificar a tua palavrinha. Swimsuit eu tenho para as meninas, pode ser o biquíni, pode ser o maiô. E para os meninos pode ser a bermuda de água, pode ser uma sunga. E o sarong, o que será que é isso? É a nossa canga, né? A gente chama de canga aqui no Brasil. Summer dresses, o que será que é isso? São os nossos vestidos, vestidinho de verão. E o sunglass são os nossos óculos de sol. Colocou certinho aí no seu caderno? O que você não sabia, você completou agora? Então, lembra lá, né? Coloca, corrige a tua tarefa, vê se você fez certinho, se você pesquisou no dicionário, ok? Então, esse é um vocabuláriozinho pra gente usar numa praia, o que a gente usa na praia, ok? Let's go! Então, vamos lá. Vamos ler o texto junto comigo? Eu quero que vocês foquem nas palavrinhas cognatas. Lembra que a gente sempre conversa sobre elas? O que são essas palavrinhas cognatas? Aquelas palavras que parecem com a língua portuguesa, então você rapidinho já identifica. Foca também nas palavras que você conhece, que você já ouviu, que a gente já leu em alguns outros textos. Então vamos lá. Rio de Janeiro is the most beautiful city of Brazil, surrounded by lovely hills and beaches. Many people travel to Rio de Janeiro for its famous beaches like Copacabana and Ipanema. In addition to this, the most stunning view of the Rio de Janeiro is Guanabara Bay and can be seen from the top of the Sugarloaf Mountain. Muito bem. Texto tranquilo, é um texto curto. O que a gente tá, essas palavrinhas em vermelho, o que elas estão te exemplificando? Então vamos lá. Rio de Janeiro, o lugar que a gente está conhecendo. O que ela é? Ela é a cidade mais bonita de onde? Do Brasil. Você já reconhece essa palavra. Ela é cercada por quê? O que são rios, será? O que tem no Rio de Janeiro? E beaches? Os beaches a gente já conhece, a gente já falou sobre essa palavra. Muitas pessoas viajam para o Rio de Janeiro por quê? O que eles gostam de ver lá no Rio de Janeiro? As praias, né? Que aqui então o nome você já conhece, Copacabana e Ipanema. O que eu posso ver do topo do Pão de Açúcar? O que eu consigo ver lá de cima? A Guanabara Bay. O que será que é isso? Então eu quero que você rapidinho passe o olho por esse texto, dá uma olhadinha nas palavras que você conhece. Anota no teu caderno aquela palavra que você não tem a menor ideia do que ela seja. Ai, teacher, então vou ter que copiar o texto inteiro. Não, não precisa. Muitas palavras aqui você já conhece. Então, olha aquela que você não tem a menor ideia. Stunning. O que será que é stunning? Anotem no seu caderninho. Então, vamos lá. Agora, eu quero que você me responda essas perguntas relacionadas ao texto. Tá? E daí, depois, então, a gente vai compreender o texto total. O que é o mais importante quando eu tenho perguntas? Eu relembrar dos meus pronomes interrogativos. Why, what, where. Ele já me responde metade da minha pergunta. Lembra dos pronomes interrogativos? Quando eu tenho o why, o que eu quero saber? Como é que é a minha resposta? Como é que ela começa? Quando eu tenho o what, o que eu quero saber? E where? Se você sabe o pronome interrogativo, você já consegue matar a resposta, certo? Ah, teacher, eu entendo a pergunta, mas eu não consigo responder em inglês. O que eu faço? Pode responder em português, não tem problema. Procura sempre responder em inglês o máximo que você puder. Se você não consegue, responde em português, there is no problem, ok? Então vamos lá. Letra A. Why is Rio de Janeiro famous?
Por que o Rio de Janeiro é famoso? E lá no texto você encontra isso. Por que ele é famoso? Letra B. What can you see from the top of the Sugarloaf Mountain? O que você consegue ver lá do topo do Pão de Açúcar? O que a gente consegue ver de lá? E a C. Where is Rio de Janeiro? Onde é que fica o Rio de Janeiro? Tranquilo? Então, um tempinho para você fazer isso no seu caderno. Se você quiser, copia a pergunta e depois a resposta, senão só coloca a letra A, B e C, ok? Então, vamos lá.
Então vamos conferir suas respostas? A tua resposta ela não precisa estar exatamente como a minha, tá? A minha é só uma resposta mais completa. Se você fez uma short answer, uma respostinha curta, ok. Se você fez ela completa, much better, melhor ainda. O que é importante? Você entender a pergunta, entender o texto, entender a pergunta. Então let's go. Letra A. Why is Rio de Janeiro famous? Quando a minha pergunta começa com o pronome interrogativo why, a minha resposta começa com because. E daí eu vou lá no texto e retiro. Because it has many beaches, like Copacabana e Ipanema. Like, teacher, mas like não é gostar? Não ficou estranho? Cuidado com esse verbo like. Geralmente, o uso dele geralmente é quando eu estou falando de algum lugar, como Copacabana e Ipanema. Estou exemplificando nesse caso aqui. Então, cuidado. Mas ele também é gostar? Também. Cuidado com o uso. Veja sempre a tua frase e analisa o sentido que ela está sendo usada. Be careful. Ah, eu coloquei lá porque as pessoas gostam das praias. Ok, pode ser também, sem problema nenhum. Letra B. What can you see from the top of the Sugarloaf Mountain? O que você consegue ver lá do topo do Pão de Açúcar? O que a gente, quando você sobe lá no Pão de Açúcar, o que você enxerga? You can see the Guanabara Bay. Eu posso responder I can see the Guanabara Bay, tá? Se você colocou assim, eu posso ver, tá tudo certo. Ah, eu coloquei só Guanabara Bay. Certíssimo também, sem problema nenhum. E onde fica? Where is Rio de Janeiro? It is in Brazil. Ah, eu coloquei só Brasil. Ok, sem problema nenhum. Tranquilo? Fácil? Muito bem. O que esse texto falou então? Falou do Rio de Janeiro, falou por que ele é famoso, por que as pessoas gostam de ir lá, por que elas gostam de visitar, as praias que tem no Rio de Janeiro, falou para nós também o que a gente consegue ver lá de cima do Pão de Açúcar e onde fica o Rio de Janeiro. Tranquilo? Beleza? Ok. Bom, agora eu tenho então as ilustrações. Essas são as figuras, as imagens do que foi dito lá no texto. Será que você consegue reconhecer esses lugares? Então olha lá. Que lugares são esses? São lugares que foram falados lá no texto, tá? Eu vou dar um tempinho para que você olhe a imagem e consiga ver se consegue identificar que lugar é esse. Se você conseguir escrever em inglês, ótimo. Se você quiser escrever em português, não tem problema. Então, let's go!
Será que você conhece esses lugares? Será que você conseguiu reconhecer pelo texto? Vamos ver então. Primeiro, olha lá, o calçadão bem famoso, onde é? Copacabana Beach, né? O calçadão de Copacabana. E a segunda imagem? É a Guanabara Bay, a Baía de Guanabara, ó, Baía, porque faz, né? Tipo um cotovelinho ali, e você, de cima do Pão de Açúcar, você consegue enxergar. E o último é o Pão de Açúcar, né? O bondinho que vai até lá, certo? Então, esses lugares foram falados no texto. Vamos dar uma lida no texto, então, agora, para ver se a gente conseguiu identificar tudo que foi perguntado. Vamos lá, então. Rio de Janeiro is the most beautiful city of Brazil, surrounded by lovely hills and beaches. Então, Rio de Janeiro é um dos lugares mais bonitos do Brasil. Ele é cercado por colinas e por praias. Many people travel to Rio de Janeiro for its famous beaches like Copacabana e Ipanema. Muitas pessoas viajam para o Rio de Janeiro por causa das suas praias famosas, como Copacabana e Ipanema. In addition to this, the most stunning view of Rio de Janeiro is Guanabara Bay, and can be seen from the top of the Sugarloaf Mountain. E além disso, né, o ponto de vista mais lindo que pode ser visto do Rio de Janeiro é a Guanabara Bay, a Baía de Guanabara, que pode ser vista lá de cima do Pão de Açúcar, certo? Então, esse texto, tranquilo, a gente conseguiu interpretar, retirou as palavrinhas no seu caderno, certo? Beleza, muito bem. Respondemos as nossas perguntas, né? Você identificou os pronomes interrogativos, vimos as imagens, então a Copacabana, Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar, certo? Então, nosso Rio de Janeiro. Muito bem. E agora, vamos para um amusement park. O que é isso? Pela imagem, para onde nós vamos? Consegue identificar? Que lugar é esse? O que você está vendo aí? Parque de diversões. Você gosta? Você já foi a parque de diversões? Então vamos lá, vamos ver esse. Que parque é esse? Bom, para visitarmos um parque de diversões, a gente precisa elaborar um planinho para a gente ir. Então aqui eu fiz para vocês umas dicas, como é que a gente vai visitar esse parque. Então eu tenho aqui 6 dicas para vocês, presta atenção. Número 1, first, book your tickets in advance. Number 2, check the height and or age restrictions before you go. Number 3, arrive at the park early. Number 4, bring supplies. Check if it is allowed. 5, arrange a meeting place if you get lost. E a última 6, plan your route. Que dicas são essas? O que eu preciso para ir para um parque de diversões? Então vamos olhar lá. Número 1, está falando sobre os tickets, sobre o ingresso. O que será que eu estou pedindo para você fazer? Presta atenção. Número 2, height, altura e idade. O que será? Que dica é essa? O que eu tenho que checar? 3, chegar no parque, estou dando uma dica, que horário que eu tenho que chegar no parque. 4, estou falando para você dar uma conferida se eu posso ou não trazer supplies. Que será que é isso? Que palavra é essa? 5, meeting place. Que é isso? E o 6, bem parecido com o português, né? Palavras bem cognatas. Plan your route. Que dicas são essas? O que você conseguiu entender? Dá uma olhadinha, olha as palavras cognatas. O que você consegue entender? Anota a palavra que você não tem a menor ideia do que seja. E vamos lá, let's go! Muito bem. Verdadeiro ou falso? Letra A. Você não precisa comprar os ingressos antes de ir ao parque. Será que essa é a dica? Letra B. Você precisa saber quais são os pesos e alturas permitidos para os brinquedos. C. Você pode levar lanche e água. D. Marque um lugar de encontro com seus amigos e familiares. E a letra E, siga a direção das pessoas. Então você vai nas dicas que eu te passei, vai observar se ela é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, você vai escrever no seu caderno true. Se for falsa, você vai colocar false.
Pode colocar a letrinha e daí você responde, tá? Então observa bem as dicas, elas ali estão em português, então estão mais fáceis. Então faz um tempinho para você fazer isso. Muito bem. Então, como as dicas ali do ladinho estavam em português, ficaram mais fáceis. Então, primeiro agora eu vou ler em português as dicas e você vai conferir se você fez verdadeiro ou falso antes de irmos para as perguntas. Número 1. Compre os seus ingressos antecipadamente. Antes de você chegar no parque, já compre os seus ingressos. Para quê? Você não precisa ficar na fila, você não vai perder tempo. Então, essa é uma dica bem importante. Número 2, você tem que conferir o peso e a altura e a idade da criança, Então, você é pequenininho, o seu parque só tem brinquedo para maior, o que adianta você ir lá? Não adianta. O parque não é permitido para a tua idade, também não adianta. Então, essas são informações importantes de você verificar antes de ir ao parque.
3, chegue cedo. O mais importante é você chegar antes do parque abrir. Por quê? Você tem mais tempo, você pode se organizar, né? Número 4, alguns parques permitem que você traga o seu lanche, a sua água, um refri. Alguns parques não permitem. Então, tudo isso você tem que conferir antes. Mas, teacher, onde que a gente tem essas informações? Geralmente no site você tem as informações do parque, né? Ou você pode ligar para o lugar. Então, sempre antes de ir para um passeio desse, você tem que se organizar. 5, marque um ponto de encontro. Então, antes de chegar no parque, combina lá com o pai, com a mãe, com os amigos. Olha, se a gente se perder, meio-dia a gente se encontra em tal lugar. Sempre tem um mapinha, pega o mapa do parque. Olha, então meio-dia se a gente se perder, a gente vai se encontrar aqui, certo? Porque senão o que acontece? Às vezes você se perde, deixa de aproveitar alguns brinquedos porque está procurando a tua família. E a número 6, planeja a sua rota. Geralmente todo mundo vai no sentido horário, faça o contrário, vá no sentido anti-horário, vê para onde o povo vai, organiza, pega o mapinha e fala, primeiro a gente vai nesse brinquedo, depois nesse, para não ficar andando igual um bobo, certo? Então essas eram as dicas que estavam em inglês. Será que você fez certo? Vamos ver lá então. Letra A, você não precisa comprar os ingressos antes de ir ao parque. Falso, né? Bom que você compre antes. B, você precisa saber quais são os pesos e alturas permitidos para os brinquedos. Verdadeiro. C, você pode levar lanche e água? Pode, em alguns parques, determinados parques sim, alguns não. Na dica, ali dizia que sim. Letra D, é importante marcar um lugar de encontro com seus amigos e familiares? Sim, super importante. E a última, siga a direção das pessoas? Vai no fluxo? Não, organiza a sua rota. Organiza com a sua família, com seus amigos, qual é o roteiro que vocês vão fazer, certo? Conferiu as suas respostas, veja aí o que você errou, o que você não errou, ok? Muito bem, tranquilo. E agora, o que a gente encontra num parque de diversões? Que brinquedos são esses? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Só para a gente olhar um pouquinho do vocabulário que a gente encontra no parque de diversões. Então, olha ali, ó. Eu tenho uma montanha-russa, eu tenho um carrossel, uma roda gigante, aquele carrinho bate-bate, tenho trenzinho. Que brinquedo que você gosta de ir? Quando você vai ao parque, você é mais aventuroso, você gosta da montanha-russa, você não tem medo, você é mais tranquilo, gosta de brinquedo mais tranquilo. Vamos lá, então. Então, qual é o seu favorite ride? Você gosta da roller coaster? Ou você prefere o train? Ou você gosta do bumper car, aqueles carrinhos de bate-bate? Ferris wheel e o merry-go-round. Então, esses são alguns brinquedos que nós encontramos no parque de diversões. Olha lá. A montanha-russa, o trem. Alguns parques têm o trem fantasma. E daí, como é que eu vou chamar? Então, ele é o ghost train. O bumper car, a Ferris wheel e merry-go-round. Então, esses são alguns brinquedos que encontramos no parque de diversões. E qual é o seu favorito? Qual que você gosta mais? Então, vamos lá? Bom, agora nós chegamos no parque. Então, aqui tem um texto contando para nós o seu dia no parque. Só que ele tem um problema. Ele está todo fora de ordem. Ele está todo invertido, todo erradinho aqui. O que eu quero que você faça no seu caderno? Você vai colocar esse texto em ordem. Preciso copiar ele inteiro, teacher? Não, você pode ir colocando os numerozinhos que fica mais fácil para a tua organização. Se você quiser copiar, depois você copia sem problema nenhum. Então, let's go. Número 1, first. The first thing I want to do is ride on the roller coaster. 2, we are in an amusement park. 3, after the roller coaster, I want to ride on the Ferris wheel. 4, oh, unfortunately, it's time to go home. 5, if the lines are not too long, I want to ride on the bumper car. E sexta, stop for a quick lunch. Então, esse texto está te contando um dia no parque, tá? Então, a hora que você chega, o brinquedo que você vai, qual é a paradinha que você dá, só que ele está todo fora de ordem. Então, agora no seu caderno, rapidinho, você vai colocar ele em ordem. Vamos lá? Let's go!
se você nunca foi no parque de diversões, que brinquedo que você gostaria de ir? Você assiste nos filmes, você olha nos vídeos, o que você gostaria de ir? Se você fosse ao parque, o que você gostaria de ir primeiro? O que seria a sensação? Você é mais medroso, você tem medo de altura? Como seria? Então vamos lá, vamos ver como é que foi o nosso dia no parque? Let's go! Então vamos ver a sua ordem se você acertou. O que você colocou aí no seu caderno primeiro? We are in amusement park. Nós estamos num parque de diversões, né? Então a gente começa o texto assim, nos localizando, dizendo onde estamos. 2. The first thing I want to do is ride on the roller coaster. A primeira coisa que eu quero fazer é ir na montanha-russa. Cheguei no parque, vou correndo para a montanha-russa. Geralmente é isso que acontece, que é o brinquedo mais emocionante. 3. After the roller coaster, I want to ride on the Ferris wheel. Depois que eu for na montanha-russa, aqui eu dou um outro exemplo de brinquedo. Lembra que brinquedo é esse que a gente colocou lá? Ferris wheel, lembram? Que brinquedo que era esse? 4. Agora eu vou stop for a quick lunch. Parar para o almoço. Ah, teacher, mas eu coloquei if the lines are not too long, I want to ride on the bumper car. Você inverteu, não tem problema, eu te dei essas duas opções. Eu posso começar então com uma paradinha para um almoço rápido, ou eu posso começar com, se as linhas não estiverem, se as filas não estiverem tão grandes, eu posso andar no bumper car, tá? Então, esse 4 e 5 aqui eu posso inverter, sem problema nenhum, fica a tua opção. E o último, oh, unfortunately, it's time to go home. Ah, está na hora de ir para casa, infelizmente é hora de ir para casa, certo? Então, esse foi um diazinho no parque, né? Então, a gente chegou lá no parque, a gente contou sobre alguns brinquedos. Então, olha aqui o vocabulário que a gente viu. Roller coaster, Ferris wheel, bumper car. Então, esses são alguns brinquedos que a gente pode encontrar num parque de diversões. Legal? Você gostou? Foi legal? Você gosta de parque de diversões? Você gostaria de visitar? Ok, very good. E agora, então, rapidinho aí no seu caderno, um quiz para a gente dar uma revisadinha nas coisas que a gente acabou de ver. Presta atenção nessa primeira pergunta. What can't you see in the Rio de Janeiro? Olha que eu circulei o can't. Por quê? Porque é alguma coisa negativa. Então, presta atenção. Responde rapidinho aí no seu caderno. Então, a minha pergunta é, o que você não pode ver no Rio de Janeiro? O que não tem no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro eu vejo Copacabana Beach, eu vejo as Iguaçu Falls, lembra disso aqui? A gente já trabalhou com essa palavrinha aqui, com esse local aqui. E Guanabara Bay, o que você respondeu? Você não consegue ver Iguaçu Falls, né? São as Cataratas do Iguaçu, que ficam onde? Que lugar que é esse? Lembram? Foz do Iguaçu. Number 2. What kind of ride can you see at the Museum Park? Que tipo de brinquedo que você encontra no parque de diversões? Você encontra bike, horse ou roller coaster? Rapidinho aí no seu caderno.
você respondeu? Roller coaster. Ah, teacher, mas tem alguns parques que eu encontro bicicleta, encontro cavalo. Claro, mas vamos sempre no vocabulário, sempre no óbvio, né, gente? Claro que a gente pode também encontrar bicicleta, alguns parques têm bicicleta, alguns parques têm, só que cavalo também não é brinquedo, né? Então, o nosso brinquedo é o roller coaster. Certinho? Tranquilo? Ótimo. Então, nessa aula, o que a gente viu? A gente viu alguns flyers, né, sobre os lugares. Flyers são aquelas imagens que falam sobre algum lugar. A gente leu os textos estão cada vez mais fáceis de ler, vocês não estão achando? Sempre procurando as palavrinhas, olhando o que vocês já conhecem, fica muito mais fácil. E vimos alguns vocabulários referentes ao parque de diversão, certo? Esses vocabulários estão sempre enriquecendo o seu caderno, você vai colocando aí, sempre quando a gente tem texto fica muito mais fácil de você compreender, ok? Muito bem, galera, então, see you next class. Bye!